dia a todos novamente. Nesse momento que nós vamos estar encerrando aqui a nossa EBD, eu quero só um pouquinho da sua atenção em respeito à palavra de Deus, né? Porque é a palavra, e nós precisamos entender que a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne, mas também é a palavra. Aqui em Efésios, capítulo 4, diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como foste chamados, com toda a humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos vós. Amém? A unidade da fé, ela é espiritual, ela é uma unidade que não foi criada por nós, ela foi criada por Deus em nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. É uma unidade que vai além das barreiras físicas, vai além das fronteiras materiais, porque é uma unidade no Espírito. Por exemplo, o Jonas aceitou Jesus aqui no Brasil, mora aqui em Campo Grande, no bairro Itatiaia, não sei nem se ali é Itatiaia, não é mais. Um japonês aceitou Jesus lá no Japão, Tóquio é Japão, né? Tóquio. Esse japonês e o Jonas, embora eles nunca tenham se visto, eles estão unidos pela fé, porque é uma unidade espiritual, é uma unidade, irmãos, que vai além da união física, ela é uma unidade de valores, ela é uma unidade que faz com que a gente caminhe junto em torno de um modelo de vida estabelecido dentro da vontade de Deus, revelado a nós através da sua palavra. É uma unidade estabelecida sobre a salvação em Cristo Jesus pela graça, uma salvação que começa aqui na terra e se cumpre totalmente na eternidade. Ou seja, é uma salvação que começa com a justificação, passa pela santificação e termina na glorificação. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 13:11: a salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí você fala, mas eu já não fui salvo, por que a salvação está perto de nós? Eu não estou salvo? Não, o apóstolo Paulo ele quis falar da glorificação, desse estágio da salvação que se chama glorificação. Você está salvo hoje porque você está na justificação. Deus te justificou dos seus pecados, mas você ainda não chegou na glorificação, que é o momento quando o seu corpo será glorificado. Nós receberemos corpos glorificados. Isso vai acontecer quando nós morrermos fisicamente, ou quando nós somos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Mas em todas essas questões nós estamos unidos pela fé. E para nós preservarmos essa unidade de fé, unidade espiritual, nós precisamos investir algumas coisas, precisamos fazer alguns investimentos. Tudo que é importante na nossa vida precisa de investimento. Então, o primeiro investimento que a gente precisa fazer na nossa unidade é a humildade. Você precisa ser humilde, reconhecer que você não é melhor ou maior que o outro, mas que você é igual. O humilde é aquele que reconhece os seus valores sem deixar de reconhecer o valor do outro. Então nós precisamos ser humildes. Precisamos também investir em mansidão. Pessoa mansa não é uma pessoa fraca. Mansidão não é sinal de fraqueza, é sinal de força diante do mal. O mal ele tenta você a ser violento, ele tenta você a ser uma pessoa rude, mas a mansidão te capacita a vencer a tentação que vem sobre a sua vida nesse sentido. Precisamos investir em longanimidade, precisamos investir em suportar uns aos outros em amor. Então tudo isso faz parte do propósito da unidade. Então nessa manhã, que nós possamos nos levantar em Cristo como crentes que verdadeiramente sabem o que é a unidade da fé, e lutemos para que essa unidade seja cada vez mais forte, mais firme no Senhor, para que nós possamos ser um povo que vai fazer a diferença na terra.
A unidade da igreja, ela anuncia ao mundo que Jesus Cristo veio para salvar o mundo. Por isso Jesus diz: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a minha unidade com você fala sobre quem é Jesus na minha vida. E nós temos que entender que a unidade, ela, para ser produtiva, a gente tem que valorizar o diferente. Você tem que ter disposição de caminhar ao lado de quem é diferente de você. Por exemplo, na igreja nós temos pessoas que creem nos dons do Espírito Santo, que buscam, que são fervorosas na oração. E nós temos pessoas que são mais racionais, creem mais no estudo da palavra. De um lado nós temos um que é mais avivado, mais fervoroso. Do outro lado nós temos um que é mais racional, mais doutrinário. Mas quando nós nos ajuntamos, um completa o outro. Aquele que está mais na palavra traz mais juízo, aquele que está mais fervoroso, e aquele que está mais fervoroso traz mais fervor espiritual sobre aquele que muitas vezes está caminhando só na palavra. Mas de uma maneira ou de outra nós nos completamos mutuamente pela fé em Cristo Jesus. E isso precisa ser valorizado. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar ao Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória.